Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, a primeira do mês de setembro. Lembrando que é o Setembro Amarelo, é um mês onde nós estamos direcionando as nossas vibrações para os nossos irmãos que cometeram suicídio. Há uma campanha enorme, não somente do ponto de vista religioso, mas de várias ONGs e várias instituições da própria sociedade para que nós possamos extirpar este mal que ainda encontra-se na nossa humanidade. O extermínio do próprio corpo físico. O extermínio da vida, de uma existência. Então, nós vamos vibrar aqui para todos aqueles que cometeram suicídio ou que estão pensando em cometer suicídio. Lembrando que dentro do campo do suicídio sempre há vínculos de espíritos, no caso, as obsessões, que podem ser simples e vai ganhando cada vez mais corpo, aumentando de nível, como nós sabemos, para a fascinação e a subjugação. Então, aqui, neste estudo, nós estamos trabalhando o Livro dos Médiuns. É a segunda obra da codificação espírita, lançada por Allan Kardec em 1861 e que traz para nós um verdadeiro, uma verdadeira enciclopédia, podemos dizer assim, em relação à mediunidade. Tudo que nós queiramos e devamos saber sobre mediunidade, nós encontramos no Livro dos Médiuns. Fica esse registro. Estamos já na segunda parte do livro, dentro do capítulo 17, onde Allan Kardec vai nos propor a formação dos médiuns. Aqui, ele traz os seguintes subtítulos: desenvolvimento da mediunidade, é onde nós estamos atualmente vendo, mudança de caligrafia e perda e suspensão da mediunidade. Dentro do tema desenvolvimento da mediunidade, a partir do item 201, daremos, então, continuidade. Ok? Bom, diz Kardec, como disposição material, recomendamos se evite tudo que possa embaraçar o movimento da mão. É mesmo preferível que esta mão descanse, que esta não descanse no papel. A ponta do lápis deve encostar neste o bastante para traçar alguma coisa, mas não tanto que ofereça resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis, desde que se tenha chegado a escrever correntemente, porque então nenhum obstáculo detém mais a mão. São meras preliminares para o aprendiz. Bom, o que nós podemos extrair disso aqui? Estamos vendo neste capítulo a formação dos médiuns e Kardec vai dar ênfase àqueles que vão trabalhar ou vão desenvolver ou vão se educar a mediunidade que nós chamamos por psicografia. Que vem a ser psicografia? É quando um espírito que está encarnado e que traz a faculdade mediúnica, ele então vai se assentar numa mesa, vai ser disponibilizado para ele papéis, lápis, e ele então vai pegar um lápis, colocar no papel, se concentrar, e aí iremos observar se ele terá ou não algum tipo de sensação ou de impressão onde possa estar ali escrevendo algo que possa ser dele ou sobre a influência de uma entidade espiritual. Isso é muito comum quando nós vamos trabalhar no desenvolvimento da mediunidade dentro das casas espíritas, nas reuniões de educação mediúnica.
dentro da parte prática, isso é realizado. Cada casa espírita, ela traz uma forma diferente de realizar este trabalho. Há casas espíritas onde a formação dos médiuns, vamos dizer assim, ela vai se dar em um período de ciclos, onde aquele que queira desenvolver a sua mediunidade vai passar por várias etapas. Ele vai trabalhando dentro dessas etapas até chegar à última etapa, que será a parte prática. Costuma demorar, em média, de acordo com cada casa espírita, com a sua programação, de 2 a 3 anos. Algumas até 5 anos, para que a pessoa possa assentar numa mesa e começar a ter o primeiro contato ali dentro de uma sala mediúnica. No cantinho, nós agimos diferente. Nós temos uma reunião de educação da mediunidade que acontece às quartas-feiras. E essa reunião, ela tem sido para nós algo muito importante, porque é dela que vai sair os trabalhadores para as mais diversas áreas que vão atuar dentro de uma casa espírita. Expositor, passista, médiums, ostensivos ou vibracionais, esclarecedores, que são os doutrinadores. Então, nós vamos observar que a reunião de quarta-feira, ela tem como objetivo preparar. No caso, formar é a palavra que Kardec utiliza, a formação dos médiuns, mas nós não gostamos, eu particularmente, dessa palavra, formar o médium. Porque o médium, nós não podemos dar a ele um diploma, no sentido de, bom, agora que você cursou, né, durante um período, agora você está diplomado como médium e pode exercer a mediunidade. Essa é a ideia. Só que nós sabemos que não é bem assim na prática. Porque a mediunidade é algo espontâneo e natural. Não podemos forçar. Há espíritos que vão reencarnar que trazem uma predisposição orgânica para exercer a mediunidade ostensiva. Já há espíritos que vão reencarnar e que não trazem essa predisposição orgânica. Mas isto não significa que nós não sejamos médiuns. Todos são médiuns. E por que Kardec afirma isso? Porque a mediunidade é algo inerente ao espírito. O espírito é que pensa, o espírito é que sente, o espírito é que tem sensações. E ele vai transmitir essas sensações ao corpo perispiritual, que, por sua vez, transmite ao corpo físico. E ele vai receber as impressões tanto do corpo físico quanto do corpo perispiritual. Então, se é o espírito que pensa, independente se ele está encarnado ou desencarnado, ele vai exteriorizar o seu pensamento. E ao exteriorizar o seu pensamento, ele vai criar um campo de energia que pode se associar a outros campos de energias mentais. E aí nós temos a sintonia, as atrações, as repulsões, as afinidades. Então, quando uma pessoa chega numa casa espírita e ela quer, no caso, estudar a mediunidade, educar a mediunidade, mesmo que ela não tenha sentido nada até então, aquele dia, ela está apta a participar do curso. Nós chamamos curso. E é um curso mesmo, porque, no caso, na atualidade, há mais ou menos 2 anos que o nosso irmão que coordena este curso, ele vem trabalhando. Mas isso não quer dizer que as pessoas não possam participar da parte prática. Claro, depois de um período, mais ou menos de 6 meses, a pessoa é convidada a participar da parte prática, que acontece uma vez por mês. Então, tem um grupo que já vem estudando há mais tempo,
vai para a sala de parte prática. E aqueles que estão iniciando, que estão começando, que estão desenvolvendo, ficam no salão, dando continuidade aos estudos. Assim funciona a quarta-feira. E de lá, ela levou para todas as reuniões da casa os tarefeiros da mediunidade. No caso aqui, Kardec está trabalhando sobre psicografia. Ele está falando que, independente se nós, com a disposição material, queremos embaraçar a mão, se a pessoa ela tem mediunidade ostensiva, não adianta ela querer segurar a mão, ou não forçar a mão, ou querer que algo não ali aconteça. Porque se ela tem mediunidade, o que Kardec diz? Nenhum obstáculo detém mais a mão. Nenhum. E aí ele diz, é indiferente que se use da pena ou do lápis. Então, a pessoa pode utilizar o lápis ou a pena. O que é a pena? Lembremos que nós estamos no século XIX e que quando Allan Kardec ele codificou a doutrina espírita, nós não tínhamos a caneta tal como nós temos hoje. Era uma pena e havia um tinteiro, ele colocava a pontinha da pena no tinteiro e escrevia. Era assim. Por isso está colocando pena ou lápis. Depois, com o progresso do século XX, nós temos aí as canetas, né? Das mais variadas cores, azuis, pretas, vermelhas, verdes, rosas, para todos os gostos. Mas na época de Kardec não havia, porque nós estamos no século XIX, quando ele codifica a doutrina espírita. E aí ele diz que alguns médiuns preferem a pena, que, todavia, só pode servir para os que estejam formados e escrevem pausadamente. O que ele está dizendo? Que aqueles médiuns ostensivos, psicógrafos, que vão se servir da pena ou de uma caneta, ele já traz uma experiência, uma bagagem. Ele vai escrever de forma pausada. Por quê? Imagine um Francisco Cândido Xavier psicografando, como nós temos aí vários vídeos dele postados nas redes sociais, no YouTube, por exemplo. Uma velocidade incrível. Se Chico, ao invés de usar lápis, tivesse que usar uma pena, será que o espírito que estava ali atuando sobre ele iria esperar ele pegar a pena, colocar dentro de um tinteiro para continuar escrevendo e fazendo esse movimento? É isso que Kardec está dizendo. Outros, porém, escrevem com tal velocidade que o uso da pena seria quase impossível. O exemplo que nós demos agora. Ou, pelo menos, muito incômodo. O mesmo sucede quando a escrita é feita às arrancadas e irregularmente, ou quando se manifestam espíritos violentos, que batem com a ponta do lápis e a quebram rasgando o papel. Isso é muito comum, tá? Nas reuniões de educação mediúnica, para quem vai começar, às vezes ela vai pegar um lápis e ela vai forçar de uma forma tão o papel, o lápis no papel, que o papel rasga, a ponta do lápis quebra e é uma impressão que é justamente a espiritualidade trabalhando tanto com aquele que está aprendendo e também com a entidade espiritual que está ali atuando. Porque dentro de uma reunião de educação da mediunidade, os espíritos que irão se manifestar são diferentes de uma reunião de desobsessão. São espíritos onde a espiritualidade vai estar presente, atuando, a fim de que eles possam se manifestar com dois objetivos. Primeiro, educar o medianeiro físico, para que ele possa ter uma percepção e ganhando cada vez mais um campo em si, na observação e no aprendizado com as manifestações espíritas.
É onde ele vai aprender a identificar os fluidos, positivos e negativos. É onde ele vai começar a aprender a ver dentro de si as suas próprias características em relação à mediunidade. Da mesma forma, para o espírito que está desencarnado, é uma oportunidade dele se autodisciplinar dentro de uma reunião de educação mediúnica. Se ele é violento, ele vai aprender aqui a conter essa violência. E assim sucessivamente. São vários os casos. O que tem que ficar claro é que dentro de uma reunião de educação mediúnica, a manifestação dos espíritos difere da manifestação de uma reunião de desobsessão. É completamente diferente. Ok? Bom, e aí continua Kardec. O desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder confabular com os espíritos, isto é, conversar com os espíritos. E principalmente das pessoas que lhes são caras. Deve, porém, moderar a sua impaciência, porquanto a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Para que um espírito possa comunicar-se, precisa que haja entre ele e o médium relações fluídicas que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire, pouco a pouco, a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresenta. Nós vamos lembrar aqui de um fato. Que quando André Luiz foi convidado pela espiritualidade a contribuir, a trazer-nos informações e observações do plano espiritual para o plano físico, antes dele iniciar este projeto, que foi o primeiro livro lançado por ele, chamado Nosso Lar, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele ficou 700 dias, isso mesmo, 700 dias participando das reuniões próximo e junto ao Chico Xavier. Emmanuel, o mentor de Chico, que estava ali coordenando todo o processo, fez com que gradativamente André Luiz e Chico pudessem acasalar e assimilar os fluidos um do outro, para que após este período, André Luiz pudesse trazer-nos todo o acervo que ele nos trouxe, que ele nos legou, e que nós temos aí a coleção André Luiz, que fala-nos do mundo espiritual. Então, vejam bem, para que Chico pudesse psicografar André Luiz, de uma forma tão espontânea, foi necessário mais ou menos 700 dias deste espírito ao lado de Chico, para que eles pudessem assimilar os fluidos uns dos outros. André Luiz de Chico e Chico do André Luiz. E é o que Kardec está dizendo. Porque as pessoas, às vezes, vão a certos agrupamentos espíritas para receber comunicações de entes amados, de entes queridos. E Kardec está dizendo que esse tipo de comunicação não é tão simples. Porque, veja bem, para que um espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médium relações fluídicas, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Então, vejam bem o que Kardec está nos trazendo. Adelano, mas o Chico teve um trabalho muito grande em relação às cartas que ele recebia por parte do plano espiritual e que eram endereçadas às famílias que iam procurá-lo para ter alguma notícia de algum parente, de alguém conhecido que havia desencarnado e queria saber como que estava essa pessoa do outro lado. E Chico fez esse trabalho.
Só que este trabalho desenvolvido por Chico já foi quase que no final da sua, digamos assim, missão mediúnica na Terra. O apostolado de Chico Xavier na Terra teve etapas, teve fases. Nós vamos observar isso. Após a década de 70, os livros por ele recebidos não trazia informações no campo da religião, da ciência e da filosofia, tal como antes de 70. Então, nós temos fases do Chico no exercício da sua mediunidade. Após 1970, ele entra no campo de trazer consolação aos corações que lhe procuravam. E, obviamente, com o amparo da espiritualidade superior, foi feito todo um trabalho onde aqueles que o iriam procurar, a espiritualidade já sabia. E já, então, preparava o espírito. Primeiro, saber se ele tinha ou não condições de dar uma mensagem. Porque se ele não tivesse condições de dar uma mensagem, a pessoa poderia estar próximo ao Chico e ir diversas vezes, e como muitas foram, e muitas não receberam nenhuma sequer mensagem daqueles que eles gostariam de receber. Agora, é um consolo muito grande para nós recebermos mensagens de espíritos que conviveram conosco e estão do outro lado. É uma prova concludente da continuidade da vida fora da matéria. E de saber que aquele espírito, que aquela pessoa que é tão cara a nós, continua bem. Continua o seu processo evolutivo. É um consolo, é um conforto muito grande. E só a doutrina espírita nos traz. Mas é preciso termos alguns cuidados neste intercâmbio ao evocarmos ou querermos notícias de pessoas que nos são caras. Aqui no Cantinho de Jesus, às vezes a espiritualidade encaminha nas nossas reuniões algum afeto dos nossos corações. Então, muitas pessoas do Cantinho já se comunicou com parentes que já desencarnaram. Nós já sabemos disso. Mas isso não é tão comum, porque vai exigir tanto do desencarnado quanto aquele que ficou um merecimento. É preciso ter merecimento para receber esse tipo de comunicação. Não somente merecimento, mas com qual objetivo você quer receber essa comunicação. Tudo isso é avaliado pela espiritualidade. Só à medida, continuando, que a faculdade se desenvolve, é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode dar-se, pois, que aquele com quem um médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente. Como pode acontecer que não tenha possibilidade nem permissão para acudir ao chamado que lhe é dirigido. Olha que coisa interessante. Às vezes, o espírito está ali, quer comunicar-se, mas ele não está em condições de comunicar. Então, a espiritualidade não permite. E é muito comum a pessoa que foi até lá sentir a presença deste espírito. Sentir a presença deste espírito. Mas não receber uma comunicação direta dele. Ali no cantinho mesmo, a gente sente a presença dos espíritos. E de alguns que nos foram caros. É muito comum isso. Quem é médio ostensivo, às vezes está ali no salão e, de repente, ela não está pensando na pessoa. E aquela pessoa vem à mente dela. Ela lembra assim da pessoa como se viesse do nada. O que significa isso? Que aquela pessoa a qual ela pensou
e que ela não estava pensando anteriormente durante a semana e durante aquele período até chegar na reunião, ela começou a pensar, o que significa isso? É que a pessoa passou ali, aquele espírito se aproximou, aquele espírito está ali no salão presente ou participando da palestra. E o médium ostensivo, ele capta a energia dessa pessoa, porque se ela está no cantinho, no processo de adaptação, é porque ela ainda mantém alguns vínculos do ponto de vista físico da materialidade. Então, o médium consegue captar a esse detalhe também. Quantos de nós que estávamos ali no salão do cantinho já não percebemos alguns irmãos nossos que já desencarnaram? Vou citar um exemplo. Na reunião do estudo sistematizado Irmão Moacir. Teve um sábado, isso já tem bastante tempo, tá? De forma presencial, nós lá dando o estudo do Evangelho, e eu senti, e eu não sou médium ostensivo, mas eu tenho uma intuição muito forte, eu senti a presença clara da irmã Helena, a irmã do Alvim, que participava conosco nas reuniões de sábado, estudo sistematizado, e da reunião de quinta-feira, quando eu participava da reunião de quinta-feira. Foi tarefeira há muitos anos. E eu ali, dando o estudo do Evangelho, eu senti a presença dela. E parecia que ela estava falando comigo. Só que eu não tenho mediunidade, né, auditiva, ostensiva, de evidência, mas eu sabia que era ela e senti que ela falou algo comigo. Só que eu não consegui captar claramente. Mas eu senti que era ela. É um exemplo. Convém, por isso, que no começo ninguém se obstine em chamar determinado espírito, com exclusão de qualquer outro, pois a miúde sucede não ser com esse que as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe vote encarnada. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, importa que o aspirante é o aprendiz, aquele que está iniciando, leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade para o que deve fazer, um apelo geral, e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Então, isso é muito importante. Todos nós temos um amigo espiritual que nos acompanha desde a nossa reencarnação. Desde que quando nós aqui chegamos. Este amigo nos acompanha. E ele vela por nós. E ele procura fazer com que nós busquemos as melhores inspirações, as melhores intuições. Mas nem sempre nós damos guarida a este amigo espiritual. E Allan Kardec vem reforçar que nós, como encarnados, devemos sempre orar pelo nosso anjo de guarda, pelo nosso amigo espiritual, pelo nosso mentor, se assim podemos exprimir, espiritual. É importante. E raríssimas vezes nós pensamos nisso. Já perceberam? Raríssimas vezes nós paramos para refletir que temos um amigo espiritual que vela por nós. Então, Kardec está reforçando isso. E o que esse amigo espiritual deseja? O nosso bem. Aquilo que nós necessitamos para crescermos como espírito. E ele vai fazer todos os seus esforços para que nós nos direcionemos no melhor caminho. Agora, a decisão é por nossa conta. Porque ele nos auxilia. Auxiliar é uma coisa. Fazer é diferente. Ele não pode fazer por nós aquilo que nós devemos fazer por nós mesmos. Então, isso tem que ficar claro. Quantas vezes Chico Xavier
teve situações embaraçosas que ele pedia a Emmanuel e Emmanuel lhe dava uma lição para que ele pudesse se fortalecer espiritualmente e não depender sempre dele. Que ele pudesse resolver os seus próprios problemas. No caso aqui, os problemas morais e espirituais. Tá? Porque os físicos, os de naturezas materiais, a espiritualidade ela nos ajuda e nos auxilia muito. Mas no que tange ao auxílio moral e espiritual, compete ao próprio espírito, a nós mesmos, realizar por nós mesmos. A espiritualidade nos auxilia, nos ajuda, mas nós devemos fazer a nossa parte. Daí aquele grande ditado, que inclusive é um título do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajude-te e o céu também lhe ajudará. Não é verdade? É um dos subtítulos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos parar por aqui. Neste item 203, lemos apenas o primeiro parágrafo, para que na próxima reunião, este item tem 3 parágrafos. Então, nós lemos o primeiro, vou marcar aqui onde nós paramos, para que na próxima reunião nós daremos continuidade a essa proposta de Allan Kardec em nos promover o estudo do Livro dos Médiuns. É importante que nós conheçamos. Então, eu vou fazer agora a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, e quando eu estiver fazendo a leitura, todos possam se concentrar que a espiritualidade irá nos aplicar um passe durante a leitura. Farei a prece final e aí nós encerramos a gravação e poderemos conversar. Palavras de Vida Eterna. Lição 179. Título: Discernir e Corrigir. Pelo Espírito Emmanuel, através da Faculdade Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículo 2. Viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e, talvez por imprevidência, caiu na penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração. E, às vezes, os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Detinha oportunidades de melhoria, com as quais milhares de criaturas sonham debalde, e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso realmente podes observar e referir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele, sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto que, em casos numerosos, reclama a austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão,
como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguirmos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Amigo Jesus, nos envolva neste momento com teu amor, facultando até nós, pelas mãos dos nossos benfeitores, fluidos de revigoramento, de fortalecimento e de paz. Agradecendo, amado Mestre, pelo muito que temos recebido, rogando ao teu coração que nos fortaleça para continuarmos a nossa caminhada na busca do aperfeiçoamento, do aprimoramento, da educação de nós mesmos, na proposta de transformação e renovação, a fim de que nos tornemos hoje bem melhores do que ontem e amanhã bem melhores do que hoje. Assim sendo, Senhor, te rogamos, esteja conosco, amparando-nos, iluminando-nos o caminho e trazendo até nós o bálsamo do teu amor. Assim sendo, esteja conosco, hoje e sempre, e assim o seja.